Língua Portuguesa. Gramática. Livro D. Lição 10. Aula 1. Olá, pessoal! Hoje eu fui fazer a revisão da minha moto. Moto estraga muito pouco, tem pouca coisa para estragar e eu sou cuidadoso. Dirijo com atenção, não forço a marcha, faço todas as manutenções e a moto está sempre limpa. Mas, de vez em quando, eu faço a revisão. A revisão é importante porque tem coisas que a gente não sente, não vê. E, de repente, pode ter alguma coisa fora do lugar. Alguma coisa que gastou ou sujou. E aí, na revisão, tudo aparece. E tudo fica pronto de novo. E vejam que coincidência. Hoje nós vamos rever nossa unidade 2. Será coincidência? O texto desta lição é sobre os germes, esses minúsculos seres que vivem por toda parte. Temos milhões deles dentro do nosso corpo. Eles são minúsculos, igual o ponto, a vírgula, o acento. Mas se estiverem fora do lugar, complica, não é mesmo? Então vamos começar a nossa revisão pelo tema da acentuação. Vamos ver como está o nosso conhecimento, se sabemos acentuar as palavras e quais as regras nós já sabemos de cor. Vamos analisar várias palavras acentuadas. Precisamos justificar. Nós já estudamos todos esses casos. E se não soubermos da regra, onde podemos olhar? Podemos consultar o Gramática na palma da mão. Vou procurar. Aqui, achei, está na página 11. Você está certo, Alfa. Esse é um bom resumo das regras de acentuação. Ele nos ajuda a encontrar explicação para quase todas as situações. Ele trata dos monossílabos tônicos, palavras de uma só sílaba. Depois, trata das oxítonas. A sílaba tônica é a última. Depois, trata das paroxítonas. E, em seguida, das proparoxítonas. E depois ainda chama atenção para uns casos especiais. Ditongos. Acento diferencial para algumas palavras, como pôde e pode. Ou verbos que têm duas formas. Ele tem no singular e tem no plural. Fala igual, escreve diferente. Vejam que em uma página é possível resumir todas as regras. E essa página precisa ficar na cabeça de vocês. É como o mecânico que faz a revisão da minha moto. Ele tem uma lista de itens que vai conferindo. Mas para conferir, ele precisa ter ideia das coisas. Qual é a peça? Como ela é? Para que serve? Como funciona? E é um pouco disso que nós vamos fazer hoje. Uma revisão. Verificar o que já sabemos. E se precisar, a gente consulta o manual. Temos aqui várias palavras. 6 ao todo. Todas elas têm acento gráfico. Vamos ver o que vocês têm a me dizer sobre essas palavras? Alfa. Esta é a palavra nós. Ela é acentuada. O que você tem a dizer sobre isso? Nós só temos uma sílaba. É um monossílabo. Se termina em A, E ou O, tem acento. Corretíssimo. Imunológico. Todos sabemos o que significa essa palavra, não é mesmo? No texto está escrito sistema imunológico. Vocês já conversaram um pouco sobre o sistema imunológico nas aulas, sobre compreensão do texto. Nós podemos entender esse sistema como um mecanismo de alerta, como se fosse um radar. Diversas células, tecidos e órgãos do nosso corpo fazem parte desse sistema.
Elas estão sempre alertas. Mas alertas contra quê? Os invasores, os micro-organismos que querem entrar em nosso corpo. Micro-organismos são organismos muito pequenos, como os germes ou como os vírus. Professor, tá meio confuso. Micro-organismo, germe, bactérias, vírus. Qual é a diferença? Boa pergunta, Alfa. Eu vou explicar. Micro-organismo é um nome geral, organismo muito pequeno. Germes, vírus e bactérias são micro-organismos. Essa palavra só significa isso, um ser muito pequeno, minúsculo, que não enxergamos a olho nu. Desse não falaremos mais. Vamos entender o que significam esses outros termos. Germe também é um nome genérico. Germes são organismos muito pequenos, só podem ser vistos ao microscópio. O germe é um micro-organismo que pode causar doença, mas também pode ajudar a promover a saúde. Germe é o mesmo que micróbio. Bom, até aqui aprendemos pouco. São muitas palavras para dizer a mesma coisa. Seres pequenos, invisíveis a olho nu. Reproduzem com muita facilidade. Podem causar mal ao organismo. Eles afetam o funcionamento normal dos órgãos. Nem todos os vírus e nem todas as bactérias são perigosas. Vamos às diferenças. Há duas grandes diferenças. Primeiro, existem bactérias que ajudam, são boas para a saúde. Segundo, os vírus são mais difíceis de combater. Eles são mutáveis, mudam sua estrutura mais rapidamente e assim fica mais difícil combater. É o caso do coronavírus, por exemplo. E assim chegamos à nossa palavra do dia: sistema imunológico. Então eu vou contar o resto da história. Quando o nosso organismo é atacado por vírus ou bactérias, o que acontece? O sistema imunológico percebe e entra em ação. Começa a avisar: tosse, espirro, febre, inflamação, diarreia, fadiga. É o corpo dando sinais, tentando combater o inimigo. Muitas vezes o organismo sozinho dá conta de resolver o problema. Ele possui anticorpos, que são capazes de destruir os inimigos. Mas, se o inimigo for forte ou resistente, precisamos tomar antibióticos, remédios que vão destruir o inimigo. A curto prazo funciona assim. Só que é preciso diagnosticar corretamente. Alguns antibióticos funcionam para uns vírus e bactérias, mas não para outros. Vacinas? As vacinas servem para prevenir. Elas criam anticorpos que são capazes de reconhecer um determinado tipo de vírus. Por isso é que tomamos diferentes tipos de vacinas. Cada uma fica de alerta em relação a diferentes atacantes. Elas fortalecem nossas defesas, nosso sistema imunológico. E finalmente voltamos à nossa palavra. E a pergunta é bem mais simples. Por que essa palavra é acentuada? Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E o que é uma proparoxítona, Beto? Uma palavra em que a antepenúltima sílaba é tônica. É a sílaba forte. As palavras sílaba e tônica são palavras proparoxítonas. Exemplo de palavras proparoxítonas: sílaba, tônica, proparoxítona, sanduíche. Eu prefiro de carne. Pão com carne. Sanduíche. Por que a palavra sanduíche
tem acento, Beto? Hiato. Eu sei que é por causa do hiato. Como é mesmo a regra? Como vamos encontrar esse caso? Paroxítona. Nós sabemos que é paroxítona. I, che. Penúltima sílaba é tônica. Está aqui, na última linha, paroxítonas, que tem I ou U depois de vogal, formando um hiato. Caída, viúvo, moída, saúde. Sanduíche. Aqui está a regra. Paroxítona, que tem I ou U depois de vogal, formando um hiato. Aí está a regra do sanduíche, ou pelo menos do acento do sanduíche. Esta é moleza. Palavra é oxítona. Se termina em vogal nasal, também recebe acento. Isso mesmo, Alfa. Esta é a regra. Só escapam delas as palavras oxítonas terminadas em I e U. Ocorrência. Essa é pra mim. Até. Esta ficou muito fácil, não é mesmo? Agora é com você. Quais outras duas palavras desse quadro estão na mesma regra do até? Ampulheta. Isso mesmo. Até nós também sabemos que essas palavras são oxítonas terminadas em vogal, A, E ou O. Ou, no caso do em, que é uma vogal nasal. Agora temos mais um desafio. Encontrar 5 palavras em outras lições do livro que levam acento. O Alfa vai procurar na lição 1. O Beto vai procurar na lição 2. E você também. Lição 1 ou 2, pode escolher. Prontos? Vou sugerir uma forma simples e interessante. Vamos juntar primeiro todas as palavras oxítonas. Português, além, você, ninguém. Da lista do Beto não tem palavras oxítonas. Agora, Beto, as proparoxítonas. Maiúsculas. Plástico, critério, número, água. E vamos colocar esta palavra que sobra nessa linha de outras. Lápis, paroxítona. Alfa, qual a regra você apresenta para justificar o acento nas palavras paroxítonas? Terminadas em A, E, I ou em. Assunto liquidado. Beto, como justificar o acento da palavra lápis? Paroxítonas terminadas em I, us. Tá aí na segunda linha. Paroxítonas terminadas em I, is, us, uns. Até o lápis tá aí. O vírus também. Termina em us. E agora temos as proparoxítonas para explicar. Esta é a mais fácil. Por quê? Exatamente. Só tem uma regra. A palavra é proparoxítona. Acento nela. Acento nela. Todas as proparoxítonas. Vamos rever outro tópico. Este é barbada. Observe estas frases do texto. Como os germes entram em nosso corpo. Como o nosso corpo combate os germes. Como ajudar nossos corpos a ficarem saudáveis. O que você observou, Alfa? São todas frases interrogativas. Todas começam igual. Começam com a palavra como. Bem observado. São frases interrogativas. E como você sabe? O ponto de interrogação. Se tirar, elas viram frases afirmativas. Como os germes entram em nosso corpo. Como o nosso corpo combate os germes. Como ajudar nossos corpos a ficarem saudáveis. E muda o sentido? Muda. Eu li uma pergunta. Como é uma pergunta? O Beto leu uma resposta. Mas muda a intenção, não é mesmo? Numa é uma pergunta para ser respondida. Na afirmativa é uma explicação que será feita.
Moral da história: olho vivo. Se queremos perguntar, ponto de interrogação. Se não é uma pergunta, é outra história, outra pontuação. E por falar em outra pontuação, quais dessas frases nós podemos transformar em frases exclamativas? Como? Os germes entram em nosso corpo. Como o nosso corpo combate os germes. E esta terceira frase, dá para transformar em frase exclamativa? Essa não dá, não é mesmo? Teríamos que fazer uma outra frase, por exemplo, como: nossos corpos podem ficar saudáveis. E por falar em saudáveis, vamos transformar esse texto num texto saudável, sem nenhum erro. Qual é o problema desse texto? Quais são os desafios? Observem as palavras. O que chama a atenção? Tá fácil, professor. É só decidir se é L ou U. Será que é mesmo? Pegadinha, deve ter pegadinha. Comigo nunca tem pegadinha, Beto. Além disso, eu não sou o autor desse livro. Sou só o professor. E posso garantir que não tem pegadinha. Mas também posso garantir que não é só escolher entre o U e o L. Vou dar um tempinho para vocês escolherem as palavras corretas. Então, terminaram? Que história maluca. Eu queria saber o final. Será que a bolsa explodiu? Então, Beto, viu que não tinha pegadinha? Quais palavras não eram para trocar o L pelo U? Essas que estão em vermelho. Cinto estava com S e couro estava escrito coiro. E como sabemos a grafia correta dessas palavras? Existe alguma regra? Só existe para algumas delas. Mal e mal. O lobo mau. Mal é adjetivo. Escreve-se com U. Mal é o oposto de bom. Mal é o oposto de bem. Mau aluno, mau negócio. Mal é substantivo, mas pode ser advérbio ou conjunção. O mal está feito. O negócio foi mal. Está bem ou está mal? Opa! Aqui tem coisa séria. O que temos nessa primeira placa alfa? Saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Escreveu errado. Beto, agora leia a segunda placa. Aviso, não pode alimentar os saguis. Escreveu sagui, tá errado. Animais, tá ruim, esse não sabe escrever. Porque o correto é lave as mãos e não lave a mão ou lave as mãos. As é plural, ou fala lava a mão ou fala lava as mãos. Tem que concordar. Beto, os sagui. É o mesmo problema. Sagui concorda com o artigo os. Os está no plural, masculino plural, os saguis. É a mesma coisa para animais selvagens. Selvagens concorda com animais, fica no plural. Você se lembra de que algumas palavras precisam combinar umas com as outras? Há quem se esqueça desse detalhe. Veja, algumas palavras precisam combinar com as outras. Combinar é o mesmo que concordar. E quais palavras precisam concordar numa frase? Vamos nos lembrar e dar exemplos. Sujeito combina com o verbo. Eu falo, eles escutam. O artigo concorda com o substantivo, as mãos, o sagui.
tem um monte de outras palavras que concordam com o substantivo. Vamos ver lá na gramática na palma da mão? Pronome, numeral, adjetivo e o artigo também. O está na linha de baixo. Veja como podemos resumir o que vocês acabaram de rever. Sujeito combina com o verbo. Eu falo, eles escutam. Concordam com o substantivo. Artigo, pronome, numeral, adjetivo. Eles são os meus 2 alunos espertos e amáveis. Essas são as palavras que combinam, que precisam concordar. Elas concordam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Vamos dar uma olhadinha na gramática da palma da mão para ver se ficou alguma coisa de fora? Além do verbo, há outros elementos na frase: sujeito, objeto, predicativo, acessórios. Cada palavra da frase pertence a uma classe e exerce uma função. Depois do verbo, o substantivo é a palavra mais importante da frase. As demais palavras giram em torno do substantivo e se modificam para combinar com ele. Elas podem ser modificadores, determinantes ou substitutos do substantivo. Tem alguma classe de palavras combinando com o sujeito alunos que não está no nosso quadro? Não tem. Estão todas aí. Nossa lista está completa. Mas vamos aproveitar e dar uma olhada na página 6. Os adjetivos são chamados de modificadores. Eles modificam o substantivo. Vejam o que está escrito aí. O adjetivo caracteriza o substantivo. Isso quer dizer que ele indica uma qualidade, aparência. Veja os exemplos: bonito, feio, esperto, inteligente. Adjetivo modifica o substantivo e por isso concorda com ele. Essa outra classe de palavras são os determinantes e substitutos. Observem que o numeral e o artigo são determinantes. 2 meninos, a primeira menina, uns garotos. As 2 palavras combinam. Os pronomes também combinam. Eles podem combinar com o verbo. Eu sou. Eles podem combinar com o pronome. Eu me chamo assim o assado. Meu, minha. Pronomes pessoais: eu, masculino, ela, feminino, eles, plural. Também combinam. Tudo nessa página combina com o substantivo. Observe com atenção esse grupo de pronomes. São os pronomes pessoais. Pronome é o que vem no lugar do nome. Ele substitui o nome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes vocês conhecem bem. Mas e esses pronomes que estão no meio? Quando usamos esses pronomes? Me, te, o, as. Vocês se lembram deles? Eu me chamo Beto. Me é esse pronome que está aí. E se eu quiser dizer, chame o alfa, como eu posso dizer para você? Chame-o. O é o pronome, fica no lugar do alfa. Está sabendo bem a gramática. Daqui a pouco nós vamos rever esse assunto. Agora observem essas classes de palavras: preposição, conjunção, advérbio. Elas não combinam. São invariantes. Não precisam combinar. Servem sempre do mesmo jeito. O que aprendemos com isso? Que nós precisamos entender bem o funcionamento das palavras na frase para saber o que combina com o que. Preposição, conjunção e advérbio não preocupa. É sempre igual.
Sempre, nunca, conforme, então, também, sobre, contra. Isso não muda. Mas se é alguma palavra que tem a ver com o substantivo, se é um determinante ou um modificador, aí são outros 500, não é mesmo? Nesses casos, precisa combinar. Vamos ver no nosso último exercício dessa lição. Vamos ler esse texto. Observem as palavras em vermelho. É delas que vamos falar depois. O Alentejo é famoso pelas comidas. Quem as provou nunca as esquece, especialmente da açorda, um delicioso caldo de peixe. Se você for ao Alentejo, não deixe de prová-la. A região também é conhecida pelo vinho. Os turistas sempre os saboreiam. Finalmente, há os famosos tapetes da vila de Arraiolos. Quem os vê dificilmente resiste à tentação de admirá-los. Para produzi-lo, é preciso o trabalho de 4 a 8 artesãos. Primeiro, vamos entender bem o texto. Do que o texto está falando? Das comidas do Alentejo. O Alentejo é famoso pelas comidas, vinhos e tapetes. E o que é o Alentejo? Vocês se lembram que já fizeram essa leitura na outra série? É uma região de Portugal. E o que é a sorda? A sorda é o nome de um prato feito de peixe. Deve ser o nome do peixe. Isso mesmo. A sorda é o nome de um peixe e, pelo visto, deve ser muito saboroso. E o que são esses arraiolos? De onde vem essa palavra? Arraiolos é o nome do lugar. Eles fabricam tapetes nesse lugar. É artesanato. É um tipo de artesanato. No Brasil, nós também temos grupos de artesãos que produzem esses tapetes. E precisa de um montão de gente para fazer um tapete desses. Está escrito aí, de 4 a 8 artesãos. Mas vale a pena. Fica um trabalho muito bonito. Agora que já entendemos bem o texto, vamos examinar essas palavras em vermelho. Que tipo de palavras são essas? Artigos, verbos, pronomes? Isso mesmo. São pronomes e, portanto, estão no lugar de alguns nomes. E nós vamos identificar quais são eles. Mas antes de identificar, por que o autor vai usar pronomes no lugar dos nomes? Você sabe responder essa pergunta? Por que usamos pronomes? Para evitar repetição, para não ficar repetindo. Quem as provou nunca as esquece. O pronome as substitui qual palavra? Comidas. Quem provou as comidas do Alentejo nunca esquece as comidas. Fica feio repetir. Se você for ao Alentejo, não deixe de prová-la. Prová-la. Que lá é esse? Provar a comida, a açorda. E por que está escrito lá e não a? Prove a comida. Prove-a. Pode provar a comida. Pode prová-la. Existem regras para isso também. Tem a ver com a sonoridade da palavra. Prove a comida. Prove-a. Pode provar a comida. Pode prová-la. A regra é assim. Mas não precisamos decorar as regras. Basta prestar atenção ao som. Fica estranho dizer prová-as, prová-las, comê-las, bebê-las. A região. Os turistas sempre os saboreiam. O que os turistas saboreiam? Estranho, aqui está escrito vinho, no singular. Essa é uma característica da nossa língua.
não é mesmo? Vamos ler essa frase com atenção? A região também é conhecida pelo vinho. Quando lemos isso, em que você pensa? Isso mesmo, uma plantação de uvas, uma vinha, muitas árvores, muitos vinhos. Ou então, você pensa em garrafas de vinho. Mas você não pensa assim, a região é famosa pelo vinho. Correto? Ninguém pensa que a região produz só uma garrafa de vinho. A região produz arroz. Não é um grão de arroz. A palavra está no singular, mas o sentido é plural. Por isso dizemos, os turistas os saboreiam. Saboreiam os vinhos, os diferentes vinhos da região. Finalmente, há os famosos tapetes da vila de Arraiolos. Quem os vê dificilmente resiste à tentação de admirá-los. Os vê, admirá-los. Mesma coisa de antes, os tapetes. Perfeito. Entendido. Estamos sabendo bem como identificar os nossos pronomes. Resumo da aula. Hoje estamos concluindo a unidade 2. Nesta lição nós fizemos uma revisão dos principais tópicos desta unidade 2. Em ortografia, nós revimos as regras de acentuação, pontuação e palavras terminadas em L e U. Estamos muito bem em ortografia, não é mesmo? Na parte de sintaxe, nós revimos muitos assuntos. Revimos a concordância nominal, quais palavras concordam com o substantivo. Fizemos uma longa visita à gramática na palma da mão. Vimos com os nossos olhos todas as palavras que combinam com o substantivo, as que variam e as que não variam. Revimos também concordância do substantivo com os verbos. E revimos os acertos que precisamos fazer dos verbos com os pronomes. Se o verbo termina em S, Z ou R, escrevemos com um L. Fez o dever? Fê-lo. Escrever a carta? Escrevê-la. E, sobretudo, fizemos uma visitinha ao Alentejo. Quanta coisa bonita tem por lá! E na região onde mora? Também tem muita coisa interessante? Tem mar? Tem lagoa? O que tem para mostrar?